Olá, tudo bem? Vamos aqui a nossa quinta-feira, diagnóstico na prática, diagnóstico TEA na prática. Hoje com um tema, que é um tema bem polêmico, né? Que é quem é que fecha o diagnóstico de TEA. Eu resolvi falar sobre esse tema, é um tema que eu costumo falar em pinceladas aí, em quase toda aula tem alguém entrando nos comentários e fazendo essa pergunta ou deixando lá um comentário. É o neuro que fecha o diagnóstico. Dificilmente alguém entra para falar que é o psiquiatra que fecha esse diagnóstico. É o neuro que fecha esse diagnóstico, é o neuropediatra que fecha esse diagnóstico. Esse é o comentário que sempre aparece, né? Então, por conta disso que eu resolvi vir aqui novamente para falar sobre isso. Bom, antes de começar a falar sobre isso, a gente precisa dar uma introdução, né? Que é separar o que é o diagnóstico no sentido técnico e o que é o diagnóstico no sentido burocrático. Isso não é exatamente uma coisa que está nos livros, mas é uma coisa que está na nossa vida, quando nós estamos no consultório, junto com o paciente, atuando na vida, né? Isso também não ensinam nas universidades. Então, nós temos que pensar em termos técnicos, tá? Então, quando nós estamos pensando no diagnóstico do transtorno do espectro autista, o que, em termos técnicos, os livros nos dizem, né? Que o diagnóstico do transtorno do espectro autista é um diagnóstico que ele vai ser feito mais cedo e melhor feito, se ele for mais precocemente possível e mais bem feito possível, se ele for feito por uma equipe multidisciplinar. Então, por profissionais capacitados em desenvolvimento, em transtorno do espectro autista, enfim, atuando em equipe multidisciplinar. Então, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e médicos devidamente capacitados no assunto. Isso é o que a literatura, o que a comunidade científica estabelece como o melhor diagnóstico possível em caso de suspeita de TEA, em caso de sinais de risco para TEA. Então, se eu tenho um filho, uma filha e estou em dúvida se eu preciso fechar esse diagnóstico, então se eu sou uma psicóloga e tenho um caso ali com suspeita e eu preciso fechar, eu preciso me cercar de outros profissionais, fonoaudiólogo especialista em TEA, uma TO especialista em TEA, um médico especialista em TEA, em conjunto fechar esse diagnóstico. Esse é o melhor diagnóstico possível. Outra coisa, e todos esses profissionais vão levantar as suas HDs, porque teoricamente ninguém fecha sozinho, né? Então o psicólogo levanta a sua hipótese, a TO levanta a sua hipótese, a fono levanta a sua hipótese. O médico, se ele for o primeiro profissional a ser consultado, ele também vai levantar a sua hipótese. E muitas vezes, se ele atuar em equipe, né? A gente aqui trabalha com o Dr. Daniel de Souza Filho e ele manda aqui para nossa equipe, né? Aqui a gente não tem médico, mas a gente atua com médicos, não só o Dr. Daniel, outros também fora aqui do consultório. E quando eles mandam para nossa equipe multidisciplinar fazer a avaliação, em caso de suspeita de TEA, ele manda com uma hipótese, né? HD TEA, e a equipe avalia e fecha as suas HDs e aí volta lá pro médico para a gente fechar essa hipótese, ter essa conclusão da equipe em conjunto. Então todo mundo levanta HD e depois é que você tem essa conclusão diagnóstica. Então o médico também levanta HD e depois é que há a conclusão quando há aí a hipótese de todas as pessoas envolvidas nessa avaliação. Então a parte burocrática, né, é quando há o laudo, né? O laudo no sentido burocrático que vai para o convênio, que vai entrar lá nas questões que envolvem dinheiro, que envolvem benefícios, que envolvem direitos, né? E aí quando eu falo laudo, eu não estou falando, por exemplo, deixa eu pegar aqui um laudo, só um minuto. Por exemplo, esse é um laudo de uma avaliação multidisciplinar que a gente vai entregar amanhã, né? Então aqui,
Aqui tem um laudo, tá na pastinha, são, sei lá, 24 páginas, né? Tá aqui, enorme, tem foto, tem os resultados de todas as avaliações, enfim. Tá aqui, esse é o laudo. É esse o laudo que vai dar a liberação de todas as sessões dessa criança que ela precisa lá no convênio? Não, não é. Porque o convênio é uma empresa privada e cada empresa privada tem as suas regras. Assim, lá no convênio ele estabelece que quem é que vai determinar o que cada terapia complementar, e aí psicologia, fono, TO, fisioterapia, quem determina é o médico. Então é o médico que vai dizer, olha, ele precisa disso ou ele precisa daquilo, lá dentro daquela empresa chamada convênio médico, né? Então, os profissionais da área da saúde, psicólogos, fonos, TOs, fisioterapeutas, eles têm autonomia para formularem conclusões diagnósticas com o CID, para formularem hipóteses diagnósticas, para fazerem diagnósticos. No caso dos psicólogos, os psicólogos podem fazer diagnósticos psicológicos no que lhe competem. No caso do transtorno do espectro autista, tem questões relacionadas comportamentais e aí lhe competem. No caso das fonoaudiólogas, tem questões relacionadas à comunicação e aí lhe compete, e amparados na lei 12.842, nas leis específicas de cada profissão. Então, o fonoaudiólogo tem a lei dele, a psicologia tem a lei, cada profissão tem a sua lei. E na lei 12.842, que é a lei do ato médico, que aí é a lei que diz o que é privativo do médico, mas dessa lei que diz o que é privativo do médico, também tem algo que nos compete, que é o quê? Que é um veto, que eu não me lembro qual é o parágrafo, mas tem um parágrafo lá que foi vetado, que dizia que o diagnóstico era exclusivo do médico. E nesse veto, onde está dizendo que não, né? O diagnóstico psicológico, o diagnóstico cinésico-funcional, enfim, todos os outros diagnósticos que não são exclusivos do médico são dessas outras áreas, das áreas psicológicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas, enfim, e aí cada profissional é responsável pela sua área. Então quer dizer que o psicólogo vai poder dar um laudo e o profissional com um diagnóstico, e você vai pegar esse laudo, vai levar no seu convênio e vai ter direito a todas as terapias, 15 horas de terapia ABA, não, porque o convênio, ele não aceita nem de médico particular, tem que ser um médico do convênio, né? Quem é pai, quem é mãe, que está passando aí, lutando pelas terapias com evidência científica, né? Sabe que se o médico particular pediu, sei lá, 15 horas de terapia ABA, você foi lá no seu convênio e tentou fazer as terapias com o médico particular, ele vai pedir para você passar com o médico do convênio, como se fosse um perito, para avaliar se seu filho precisa mesmo de 15 horas ou não. Então, nenhum médico particular, o laudo do médico particular não serve, tem que ser um médico do convênio. Então, é mais uma questão burocrática e menos uma questão técnica. Então, para responder essa pergunta, né, quem é que fecha o diagnóstico de autismo? A comunidade científica, a questão técnica vai dizer que diagnósticos mais precisos, mais precoces, são feitos por equipes multidisciplinares devidamente capacitadas. O Dr. Daniel, psiquiatra da infância e da adolescência, especialista em autismo, enfim, quando fez live aqui, já fez várias lives sobre vários assuntos, ele disse exatamente isso. No consultório dele, ele pode contar com equipes, né? Então ele encaminha para cá, ele encaminha para outras profissionais para poder saber mais, né? Para poder contar com essa rede de apoio para fechar esses diagnósticos. Quando ele atua no SUS, por exemplo, muitas vezes ele está sozinho e tudo que ele tem é aquele momento ali com o paciente. Ele não tem profissionais capacitados, ele não tem tempo, ele não tem mais estrutura, e aí ele tem que fechar sozinho. Então, se tiver estrutura, se tiver possibilidade, sempre com apoio de equipes multidisciplinares, tá?
e é assim que é fechado. Então, normalmente, ou as famílias vêm procurar diretamente uma terapia complementar, né, um profissional não médico, a criança teve um atraso de fala, e aí já procura direto a fonoaudióloga, e aí a partir da fonoaudióloga, ou às vezes ela encaminha para uma equipe multidisciplinar, pensando aqui, né, veio procurar uma fonoaudióloga. Se a fonoaudióloga aqui perceber sinais de risco, de TEA, atraso do neurodesenvolvimento, ela vai mandar para a equipe multidisciplinar, a gente vai avaliar. Se a gente chegar à conclusão de uma HD TEA, por exemplo, a gente vai fechar isso e vai encaminhar para o médico especialista. E aí, legal falar também, neurologista ou psiquiatra, porque em geral eu vejo as pessoas entrando nos comentários e falando, quem fecha é o neuropediatra, Eu nunca vejo as pessoas falando assim, quem fecha equipe multidisciplinar especializada em TEA. Eu nunca vejo, que também seria não seria totalmente certo, mas eu já ficaria mais feliz se eu ouvisse assim, as pessoas escrevendo assim, psiquiatra, neuropediatra ou profissionais especializados em TEA. O que importa é que sejam especializados em TEA, mas a resposta mais bonitinha é que é uma equipe multidisciplinar especializada em TEA. Essa é a resposta mais bonitinha. Mas se a gente escutasse psiquiatra especializado em TEA ou neuropediatra especializado em TEA, pensando nesse diagnóstico, parte burocrática, né, que é onde você vai poder levar lá para benefícios sociais, para o seu convênio, enfim, aí já estaria mais legal. Porque a psiquiatria, ela tem uma vinculação com loucura, né? Então, quando a gente fala para os pais, olha, neuropediatra ou psiquiatra, o olho arregala desse tamanho porque falou psiquiatra, né? Então, ir ao neuropediatra parece ser menos pior, menos assustador, né? Então, não necessariamente a gente caminha para neuropediatra. Neuropediatra, muitas vezes, quando a criança tem questões físicas, né? Quando a gente suspeita de... Ou na criança já tem epilepsia, questões neurológicas, crise de ausência, né? E quando a criança tem o seu histórico, questões mais relacionadas somente a comportamento, a gente costuma encaminhar para o psiquiatra, especialista em TEA, e aí, se ele julgar pertinente, ele inclui um neuropediatra na equipe, né? A gente costuma proceder dessa forma. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui relacionada ao tema. Gente, vamos combinar que se entrar alguém atrasado falando que quem fecha o diagnóstico é neuropediatra, eu não vou responder, tá bom? Mas eu não me achem mal educado, porque senão eu vou ter que começar a live toda de novo. Acho que aqui pra cima não tem. Aí eu vou tentar responder as perguntas relacionadas ao tema, tá? Porque senão fica confuso. Vamos ver se tem. A Luciana Biar está dizendo aqui, o tempo de atendimento das crianças é maior com outros profissionais e com os médicos bem menor, de 3 em 3 meses. Então, Luciana, o que cada um avalia, pensando no diagnóstico, é diferente, né? O psicólogo tem um objetivo, a fonoaudióloga outro, a TO outro e o médico outro, né? Nenhum deles avalia a mesma coisa. Uma consulta, uma vez eu ouvi de uma mãe assim, que já tinha passado pela avaliação multidisciplinar, né? Que ela foi à consulta médica, que a consulta médica durou lá 1h30, mas que o médico não fez nada daquilo que a gente fez. Mas é claro que não, né? Por isso que ela veio aqui, por isso que tinha o laudo. Ele leu tudo aquilo no laudo. O que ele vai investigar, o que ele vai avaliar, o que ele vai perguntar são outras coisas, porque aqueles dados já foram colhidos pela equipe multidisciplinar. Então ele já avaliou, ele já viu o perfil sociocomunicativo, ele já viu a reciprocidade socioemocional, ele já viu ali todo o levantamento dos
comportamentos repetitivos, estereotipados, no laudo tem fotos, ele já viu todo o perfil ali comunicativo da criança, a avaliação da pragmática, através da avaliação da fono, ele já viu tudo, né? Então ele vai investigar outras questões, ele vai avaliar funcionalidade, ele vai avaliar possíveis questões genéticas, histórico familiar, enfim, vai avaliar outras coisas, né? Questões físicas, é uma coisa muito importante para os médicos e são questões de todo esse mapeamento físico para verificar questões genéticas também, né? Então, pedir exames, enfim, avaliar a necessidade de medicação ou não. Então, cada um tem a sua parte. Uma avaliação do médico ser diferente, ser mais curta, né? Porque tem essa coisa, né? E essa mãe, foi muito interessante essa conversa, que ela falou assim, nossa, mas é ele que fecha, a consulta dele é mais curta. Sim, é mais curta, ele avalia outras coisas, o laudo levado a ele tem a sua função, né? Então é bem importante que os profissionais possam ter confiança, né? Assim como nós temos confiança nos médicos parceiros, ele também na equipe, então é importante que esse médico receba boas avaliações, mas é completamente diferente, não dá para o pai esperar que o médico vai fazer a mesma coisa que o psicólogo ficou 4, 5 sessões fazendo com a criança, avaliando a fono, a TO. O médico não vai fazer a mesma coisa, ele vai observar outras coisas, para isso que serve o laudo que chegou até a mão dele, né? Então, não dá para ficar inseguro porque o médico não fez a mesma coisa. Então, como que ele sabe? Ele sabe através dos resultados. O que chega à mão do médico é o exame, né? Então, o exame, a avaliação da interação, porque o transtorno do espectro autista é uma alteração na interação, na comunicação social. É isso que é o transtorno do espectro autista. Então, quando você chega lá com o laudo que as profissionais avaliaram e entregaram para você, e você entregou lá para o médico, ele olhou, ele viu o exame dessa criança, né? E a partir daí e a partir do que você vai dizer e do que ele vai observar ali com aquela criança, que ele vai fechar, né? Então, esse profissional não vai ficar muitas horas com essa criança, né? Quando ele não pode contar com essa equipe que vai ficar mais tempo com essa criança, que vai fazer avaliações através de escalas, checklists, interação, observação clínica, enfim, todos os instrumentos que a gente tem disponível, fica mais difícil, porque ele tem que fechar somente com o relato dos pais, e aí a gente tem uma série de dificuldades, porque existe o viés parental, ausência de instrumentos, não tem tanto tempo com a criança, e às vezes são esses diagnósticos que ficam arrastados, né? Porque aí, ou então, quando o profissional médico não pode contar com uma equipe multidisciplinar por N motivos e a criança não apresenta os sinais clássicos, né, e fica mais difícil, mesmo talvez contando com uma equipe multidisciplinar isso poderia ficar mais evidente, às vezes os pais saem do consultório com indicações do tipo, olha, faz tanto tempo de terapia e volta aqui. Né? Às vezes porque o profissional não pede avaliação multidisciplinar, mas a avaliação multidisciplinar também não é uma coisa tão fácil de se encontrar. Hoje, por exemplo, eu respondi aqui, né, no Instituto, a gente respondeu pelo menos umas 5 ou 6 pedidos de neurologistas pedindo avaliação neuropsicológica para crianças de 1 ano e 11 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E assim, o que se avalia numa avaliação neuropsicológica nessa idade? Desenvolvimento. E aí quando você vai conversar com esses pais, você vai entender que na verdade essas crianças estão com suspeita de TEA. Então o profissional não está sabendo direito o que pedir, porque na verdade acaba nem conhecendo lugares que possa fazer essa avaliação. Se pedir uma avaliação multidisciplinar, não é um serviço que tem no convênio, né? Então a avaliação neuropsicológica já é algo mais conhecido, e aí vai ser uma parte só de todo um trabalho necessário para fazer diagnóstico, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tenta conversar, entender melhor qual é essa demanda, porque a avaliação neuropsicológica não é exatamente o que essa criança tá precisando, mas esse encaminhamento chega meio torto, porque
como, né? Se liga nos lugares, tem avaliação multidisciplinar, não é um serviço que se encontra assim tão facilmente. Bom, deixa eu ver se temos outra pergunta. Mas pedem relatórios e não atendem com tanto tempo nas consultas. Pedem relatórios médicos, se for isso, o doutor, os médicos que a gente trabalha, às vezes eles passam algumas dicas pra gente, assim, chegando na consulta, você já dizer o que você precisa, né? Assim, por exemplo, doutor, eu vou precisar de um relatório. Então, no início da consulta, você já dizer, olha, doutor, eu preciso de um relatório para a escola, doutor, eu vou precisar de um relatório para psicólogo, eu vou precisar de um relatório para minha liminar. No início da consulta, você já dizer o que você vai precisar daquela consulta. E não no final da consulta, assim, faz a consulta e depois fala, preciso de um relatório, porque às vezes vocês saem mesmo sem relatório da consulta. Mas fica uma dica, assim, de falar no início da consulta. Mas sim, às vezes saem os relatórios assim, só uns garranchos. Ai, gente, minha mãe tá na live, que vergonha. Minha mãe nunca ficou na live, espero que ela não esteja mais. Oi, mãe. Eu tenho uma dúvida, que tipo de brinquedos uso para estimular a fala de crianças? Então, Tchelle, essa live a gente tá falando sobre quem fecha o diagnóstico, né? Aí seria outro assunto, e que não é um assunto que eu falo muito aqui, porque eu falo sempre sobre avaliação e sobre diagnóstico, eu não falo muito sobre intervenção. Apesar de pós-graduada em intervenção no autismo e pós-graduando em ABA, eu não me meto a falar sobre intervenção não, porque eu acho que eu tenho um tempo curto, diferente de avaliação, né? Eu já trabalho há muitos e muitos anos, mas eu me considero alguém que ainda estou aprendendo muito sobre intervenção, então não me meto a falar, eu sou ainda estou na cadeira sobre intervenção, já sou formada, já sou pós-graduada, mas eu não me meto a falar sobre intervenção não. Deixa eu ver. Relatórios psicológicos, fonoaudiológicos e de TO. Entendi, eles pedem, né? Bom, gente, eu tô vendo que ninguém mais tem dúvida. Então, pra gente amarrar aqui nosso tema de hoje, quem fecha o diagnóstico em termos burocráticos são os médicos, porque essas são as regras da nossa sociedade, né? Dos convênios médicos, das instituições públicas, né? Então, se você for solicitar um benefício social, são os médicos, e aí cada instituição, cada local vai ter a sua regra, então precisa passar por um perito X, no convênio médico você vai ter que passar pelo médico do convênio, enfim. Isso é a questão burocrática. A questão técnica, o que a literatura diz do que é mais... do que é o ideal para um bom diagnóstico técnico. Quem é que faz um bom diagnóstico? Eu acredito, eu sou mãe de duas, e vocês que são pais, vocês que são profissionais, estão querendo ajudar um paciente seu, uma colega, uma orientação, ou você que é profissional e quer trabalhar com isso, quer fazer avaliação. Então, o que nós temos que fazer para fazer um bom diagnóstico? Eu posso, se vocês se perguntam, eu posso fazer o diagnóstico? Eu posso fazer essa avaliação? Podem. Tecnicamente, são equipes multidisciplinares, então nós podemos fazer o laudo, nós podemos dar HD, é um campo de trabalho que ajuda pais, que ajuda crianças a ter um melhor desenvolvimento, porque diagnósticos mais precisos, mais precoces, ajudam na intervenção mais cedo, melhores intervenções, a intervenção adequada para que essa criança tenha um melhor desenvolvimento na sua vida, né? Porque aí envolve várias outras coisas. Envolve práticas baseadas em evidências, envolve número de horas de terapia correta, envolve, enfim, infinitas coisas, né? O acesso à terapia adequada no seu convênio, envolve uma série de outras coisas. Então, se você é profissional, é importante que você saiba que você tem algo a fazer e não coisas do tipo, né? Eu tô essa semana aqui
com a auxiliar aqui do Instituto, dando uma olhada nos prontuários, que não cabia mais prontuário aqui no Instituto, né? Então a gente está retirando prontuários, deixando só os de 5 anos mais próximos e tentando fazer alguma coisa com os dos últimos 5 anos para trás, que os outros também já tinham ido. E aí a gente vai olhando ali e às vezes tem uns relatórios que vêm de profissionais, né? Estão lá no prontuário do paciente, olha, paciente não se submete a teste, encaminhamento para o médico, paciente não se submete aos testes formais, peço avaliação e conduta para que eu possa fazer a intervenção. Como assim, né? Se eu pago, neste caso específico era uma fonoaudióloga, se eu sou mãe e eu pago uma fonoaudióloga para entender o que está acontecendo com meu filho e ela me devolve um encaminhamento pedindo para eu ir numa neuro ou num psiquiatra para ele dizer o que está acontecendo com meu filho, que ela não consegue trabalhar, fecha as portas, né? Ou então, aqueles relatórios que relatório, sabe se é relatório, se é laudo, o que é, que assim, tudo que eu falei para profissional, né, então assim, ela me fez perguntas e eu falei, ela me fez perguntas e eu falei, ela me fez perguntas e eu falei, aí o relatório tá assim, tudo aquilo que eu falei tá lá, só, né, como uma grande digitadora, tudo aquilo que eu falei tá lá, mas não tem conclusão, não tem análise, não tem procedimento, não tem nada, ela só transcreveu tudo aquilo que eu falei pra ela. Eu pego aquele papel com tudo aquilo que eu falei e levo no médico, então não precisava dela, né? Era só eu ir lá e falar tudo aquilo pro médico, eu mesma digitar tudo bonitinho, uma listinha e levar lá pro médico. Então esse não é o papel da psicóloga, esse não é o papel da fonoaudióloga. Nós temos um trabalho a fazer, para isso que serve as capacitações, as especializações, porque nós saímos da universidade muitas vezes não, todas as vezes, e foi como eu saí, sem saber qual era o meu papel diante do transtorno do espectro autista, que eu mal sabia o que era quando saí, mas psicologia do desenvolvimento, o que era isso, né? Então, ou a gente escuta assim, de mães, né? Ah, a neuro disse que não existe psicologia para essa idade, porque o que vai fazer? Se ele não fala, como se a psicologia fosse só a terapia através da fala, né? Que a criança vai sentar no sofá e vai me contar as suas angústias e não tivesse mais nada a ser feito, então, enfim, e aí é papo para outra live, né? Para outra aula. Nós saímos da universidade sem saber os campos de atuação, nós saímos da universidade sem saber que temos um lugar importante, que temos um trabalho. E se a gente não ocupa esse espaço, a gente continua reproduzindo isso, né? De não saber o que fazer, de mandar para o médico dizer o que nós temos que fazer. E nós temos muita coisa para fazer, principalmente no transtorno do espectro autista. Psicólogas, fonos, TOs, são essenciais para o diagnóstico, essenciais para a evolução, né? Para a intervenção. E o diagnóstico, então, para resumir aqui e dizer, então, quem é que fecha? Fecha junto, psicóloga, fono, TO, neuropsicólogas aí junto com a psicologia, né? Junto com o médico. Então, para uma criança de 1 ano e 8 meses com sinais de risco, preciso da TO para fechar? Eu preciso da fono para fechar? Em geral, bastam 2 profissionais mais o médico, né? Não há necessidade dos 3, psicólogo, fono e TO mais médico. Psicólogo e TO, psicólogo e fono, mais médico. Em geral, a psicóloga está envolvida em todas as equipes, mas psicólogo e fono, mais médico, psicólogo e TO, mais médico. Depende muito caso a caso, mas em geral não há uma equipe multidisciplinar sem que a psicóloga esteja envolvida, até por conta das características do transtorno do espectro autista estar muito relacionado a questões comportamentais. Mas enfim, é isso. Então quem fecha uma equipe multidisciplinar devidamente capacitada para poder fechar esse diagnóstico mais acertadamente, pensando em questões burocráticas, ou um neuropediatra ou um psiquiatra, né? Aí qualquer médico pode fechar? Sim. Agora basta saber se ele vai ser capaz de observar
sinais não clássicos em crianças dentro do espectro que não apresentem, né, os sinais que todo mundo consegue ver. Os sinais que o porteiro do meu prédio consegue ver, talvez qualquer médico consiga ver. Agora, se o porteiro do meu prédio não conseguir identificar que aquela criança é autista, nem todo médico vai conseguir, porque tem médicos desatualizados, tem médicos que estão por fora mesmo, né? Que não abrem a cabeça também. Então, é importante que a gente procure sempre profissionais especialistas naquilo que você está em dúvida, ok? Então, vamos ficar por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não. Então é isso, gente. Até terça-feira.